Ô pessoal, Pedalento na área, eu sou o Romulo Mikaelsen e hoje a gente vai falar sobre um dos recursos que mais me empolgam dentro do Zwift, que são as corridas. A gente não vai falar exatamente sobre as corridas, a gente vai falar sobre como correm as corridas e como a gente pode usar a estratégia dentro do Zwift para conseguir obter bons resultados. E é sobre isso que a gente vai falar então. Então, vamos nessa. As corridas dentro do Zwift são uma das coisas que mais me fazem, como é que assim, não vou dizer que me deixam felizes, né, de pagar hoje com o dólar a quase R$6 aí. Não vou dizer que eu fico feliz em pagar isso, mas é mais ou menos isso, tá? É um dos recursos que eu mais gosto dentro do Zwift, uma das coisas que mais me empolgam. Como vocês sabem, hoje eu não posso mais correr no Zwift, né, nesse ano, por causa da minha dieta restritiva, aquela coisa toda que a gente já falou aqui no canal. Eu não posso fazer atividade de alta intensidade, então eu acabei me distanciando um pouco das corridas. Mas em virtude aí do Covid-19, não pode falar Covid-19 no YouTube, né? Mas devido, né, esse momento que a gente passa hoje, eu acabo assistindo muito mais corridas. Tanto dos pró que estão correndo, quanto da galera aí que tá fazendo vídeo no YouTube, enfim, Instagram também. Tem uma galera aí criando meetup, fazendo evento, divulgando. Cara, tá muito massa, tem bastante material legal, bastante coisa rolando acerca das corridas. Mas ao mesmo tempo também a gente sabe que tem muita gente nova chegando no Zwift e os caras simplesmente vão lá e pedalam, né? Só que o Zwift ele é um jogo. A gente não pode esquecer que o Zwift é um jogo. E como todo jogo, existem os seus macetes. E são estes alguns dos macetes que eu vou trazer hoje. Muita coisa que eu vejo e muita coisa que o Gustavo Figueiredo, o famoso Sebo, escreveu lá naquela grande matéria. Ele escreveu sobre como correr no Zwift e tudo mais, que eu vou deixar o link aqui embaixo para te dar uma lida, porque ele escreve em minúcias. Tudo isso que eu vou falar, isso muito mais sobre táticas, macetezinhos sobre como correr dentro do Zwift. Esse vídeo aqui ele vai servir como base porque eu queria falar, na verdade, quando eu estava pensando em fazer um vídeo, eu queria falar primeiro sobre os profissionais, né, que estão correndo hoje dentro do Zwift, né, e por que a galera tá enlouquecida querendo que todo profissional hoje queira correr. Eu quero muito dar minha opinião sobre isso. Aí também disso já surgiu a ideia de fazer um vídeo sobre sandbagging, mas daí eu parei, eu não posso falar sobre sandbagging nem sobre os profissionais da corrida se eu não falar de corrida. Então por isso que eu estou agora aqui falando sobre corrida. Então vamos lá, a primeira coisa que tem que fazer, né, quando tu vai te inscrever numa corrida, que tu tá lá no Zwift Companion, lá analisando o evento, né, principalmente se dar conta de quanto tempo esse evento tem, qual que é a distância que esse evento tem, a altimetria desse evento, para poder se preparar melhor, né, isso tá muito claro. Outra coisa muito importante que tu tem que ter em mente é conhecer o percurso. E aí vem um dos problemas de muita gente que é nova dentro do Zwift que acaba não conhecendo. Por que ter que conhecer o percurso? Porque tu tem que conhecer onde é que são as subidas, onde é que são as descidas. Descidas são importantes, a gente vai falar isso aí daqui a pouco. A gente tem que saber onde estão os banners, porque os banners eles nos dão, além de ser linhas de meta, né, por exemplo, meta volante, né, de sprint e tudo mais, a gente ganha power-ups nesses caras. Então é muito importante, porque às vezes peraí, deixa eu falo sobre power-ups depois. A gente tá falando agora sobre conhecer o percurso. Mas basicamente é isso daí, saber onde estão os banners por causa dos power-ups. Eu já vou falar sobre os power-ups e também sobre a questão de saber quando dá um punch numa subida, se a subida é muito longa ou não, porque daqui a pouco tu queima na largada, né? Outro detalhe bem bacana, cara, chegar cedo na corrida te garante um lugarzinho um pouquinho mais próximo da largada. Isso aí, às vezes, dependendo do tipo de evento, principalmente aqueles eventos everyone, onde tá todo mundo embolado, não tá separado por categoria, isso daí pode ser uma vantagem para ti, porque tu tá bem próximo lá, né, da largada, para te já sair com um pelotão, teoricamente, porque quem corre sério também vai pensar nisso, também vai chegar cedo no evento.
Falando em categoria, eu não preciso mais dizer pra ti que tu precisa conectar com a categoria certa, né? A gente já tá em 2020, a gente já tá cansado de falar sobre sandbagging, mais uma vez, por isso que eu quis fazer esse vídeo. Eu quero fazer um vídeo sobre sandbagging, pra gente não estragar a corrida de ninguém. Conecte com a categoria correta, por favor. Setup de bike, outra coisa muito importante, cara. Sobre conhecer o percurso, é muito importante ver se esse percurso aqui não é um percurso de terra, por exemplo. Se ele é um percurso, enfim, que ele é um percurso de muita subida. Se ele é um percurso plano, onde vai ter muito sprint. Escolha a bicicleta adequada, o tipo de frame adequado, com o peso, se ele é aero, se não é. Não vai me correr de TT, cara. Não vai me correr de TT, velho. Isso acontece muito, eu já vi muita gente correndo prova com bike de TT, velho. Não faz isso. Presta bem atenção, olha lá as estrelinhas, vê as rodas que são mais leves, as rodas que são mais rápidas e tudo mais, adequada para o perfil de corrida que tu vai entrar, tá? Isso é muito importante. E faz diferença, inclusive eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, tá? Sobre rodas, terrenos, tudo isso faz diferença. Se tem terra, se é paralelepípedo lá, como é que é? Cobblestones, faz diferença. Então, em breve a gente vai falar mais sobre isso, mas presta bem atenção, escolhe o perfil adequado para ti, tá? Isso é importante. Então, beleza, tu já tá lá posicionado lá com a tua bike, tu já conectou cedo lá para pegar isso aí logo ali com os cabeças já. Cara, te prepara porque a largada sempre é muito forte. Então, cara, não é isso aí mesmo. Toca pau, cara. Toca pau porque assim, muito provavelmente daquele bolo ali do início é onde vai sair o campeão, né? O vitorioso dessa corrida, tá? E aí já vem outras coisas que a gente tem que sempre cuidar. A partir dali, a partir desse momento da largada, que por mais que seja muito forte, tu já pode ir utilizando os benefícios do draft, né? Que é o vácuo. O vácuo, cara, ele é muito importante numa corrida, ele tem que usar com muita sabedoria. E aí, para isso, exige um pouquinho de experiência dentro do Zwift sobre como o vácuo se comporta. O vácuo, ele pode chegar até 30% de economia de potência dentro de um pelotão. Então, use isso a favor. O grande erro que a gente comete lá no vácuo, por exemplo, é que nós, enquanto estamos aqui nas nossas bicicletas, a gente não sente o vácuo. É diferente de estar pedalando na rua. A gente não sente essa parada. Tu só consegue observar pelos números que tu consegue aumentar, manter a mesma velocidade fazendo um pouquinho menos de potência. E esse é um dos grandes erros, por a gente não sentir, não ver, não ter essa sensação, a gente acaba às vezes exagerando um pouco na força. E aí até o Sebo comentou daquele efeito ioiô na matéria dele, que eu achei bem interessante, que eu nunca tinha observado, que é aquele lance que a gente às vezes não sabe medir a potência e vai lá pra frente do pelotão, e daí reduz e volta, e vai e volta. Segurar numa potência adequada, se tu fica nesse ioiô aí, é bem possível que tu não tá usando o vácuo a teu favor, porque o vácuo, tu vai ficar atrás ali, vai ficar paradinho e vai, não há constância, tu vai ficar ali de boa, parado, reduzindo a potência que tu tem que fazer, mas ao mesmo tempo mantendo a velocidade do pelotão. Inclusive, cara, se tu ficar para trás, eu vou falar assim, mas se eu tiver alguém com uma equipe, por exemplo, os caras for lá me ajudar, cara, 2 ou 3 caras para poder, por exemplo, se tu perdeu o pelotão, para te ajudar a voltar, muitas vezes não é eficaz, vocês vão gastar muita energia para tentar pegar o pelotão de novo. No Zwift é quase impossível tu conseguir voltar, quase impossível não, é possível, mas vocês vão gastar tanta energia para conseguir voltar, que lá no final, esses caras que estão economizando ali 25, 30% de energia ali no pelotão, eles que vão conseguir sprintar e tu não vai. Então é bem possível que tu perca a corrida se tu perder o pelote. Com relação ao gap, pra frente, aí tem que usar da estratégia mais ou menos como acontece numa corrida real. Perceber se quem é que tá atacando, se daqui a pouco não é uma tática do outro time, daqui a pouco se 1 ou 2 foram, tem que ver se não é fogo de palha. Então, acho que aí se aplicam os mesmos conceitos da rua, tá? Porque tu tem que entender que ele também tá indo sozinho no breakaway,
E ele tem que andar muito mais rápido que o pelotão. E a gente sabe que o pelotão anda muito rápido. Então, dependendo da velocidade que ele está indo, dependendo da distância para a chegada, daqui a pouco ele não vai conseguir segurar. Porque tem que ser muito forte. Pensa bem, o cara tem que ser muito mais forte do que o pelotão, que a gente já sabe que é muito poderoso. Então, fica essa dica aí de sempre pensar nessa parte como uma corrida real. E agora vem a parte dos games, né, cara? Os power-ups são aqueles recursinhos lá que a gente consegue diminuir vácuo, aumentar vácuo, diminuir peso da bike, que é a peninha. Eu já falei sobre os power-ups, tu não conhece, tá aqui o cardzinho pra te dar uma olhada lá sobre cada um, como cada um funciona. Geralmente nessas corridas que tem o banner, que faz uma volta, que tu passa, lembra que cada vez que tu passa no banner, tu adquire um power-up. Então, se tu tem um power-up, usa ele antes de passar no banner, né? Só que usa ele com sabedoria, não usa ele por usar. Por exemplo, usa a peninha quando tu estiver subindo, usa o vácuo quando tu precisar aumentar o vácuo, quando precisar diminuir o gap, né? Ou simplesmente usa o power-up se tu já tá chegando no banner que tu vai ganhar mais um. Usa ele, não perde ele, tá? Tu vai conseguir algum benefício, tá? Então é muito importante saber a hora de usar os power-ups e saber a hora quando tem um banner, porque tu sabe que tu vai ganhar mais power-up. Então essa é uma dica muito importante, e a gamificação usa ela a teu favor. Fica de olho, cara, na lista ali dos adversários, cara, porque ali tem o tempo, a distância que cada um tem em segundos. Tu consegue ver ali também se os caras vão atacar ou não, porque aumenta a potência, é ali que tu vai ver. Numa corrida real, provavelmente tu ia ouvir os caras trocando de marcha, né? Trocando de marcha, assim, opa, alguém vai atacar. E tu também já olhava para trás ali e já ia. O problema numa corrida do Zwift, tu não tem isso, então tu usa aquela lista ali a teu favor, tá? Principalmente numa chegada. Tu vai ver que o cara vai começar a aumentar a potência ali, cara, não perde tempo, porque até tu conseguir aumentar a potência, ele já aumentou, ele já tá muito mais na tua frente. Então não perde tempo. Nesses momentos aí é muito importante. Cada segundo, cada milésimo de segundo é muito importante, por exemplo, no sprint. Antes eu comentei das descidas, né, cara? As descidas também tem uma coisa muito, muito interessante também, tá? Tem que cuidar para não fazer força demais na descida, porque às vezes é desnecessário, por causa do peso do atleta e tudo mais. Se tu tiver num pelotão na descida, continua usando os benefícios do pelotão. Daqui a pouco, se for uma descida muito inclinada, tu vai poder usar o benefício lá do Super Tuck, né? Que é aquela posição aérea, aí tu vai voar daí. Aquela posição aero, aí tu vai conseguir economizar uma boa energia ali, tá? Senão, tu teria que pedalar. E aí vem outra questão. E essa tática aí, ela só funciona em descidas muito inclinadas mesmo, né? Senão tu vai ter que pedalar igual, dependente da porcentagem de dificuldade que tu colocou no rolo, que é o outro assunto que eu queria falar. Isso é muito importante também, porque muita gente corre sempre... daí as opiniões se dividem, tá? Eu corro sempre a 100%, eu corro a 50%, enfim... Depende muito de como tu quiser. Eu acho que a questão é testar. Se tu não sabe o que é dificuldade de rolo, tá aqui o cardzinho, eu vou deixar aqui. Veja o que é essa função. Mas quem usa o Smart Trainer tem esse benefício de Trainer Difficult. Então é muito importante escolher uma dificuldade. Não vou entrar nos pormenores dessa questão, mas potência, não interessa qual que é a dificuldade que tu colocar lá. Todo mundo vai ter que fazer a mesma potência, né? Para poder concluir a corrida. Há boatos, né, cara, que eu nunca confirmei essa informação aí, mas todo mundo diz que então acredito que seja, né, que os profissionais quando correm lá, quando eu digo profissional de Zwift, tá, não um profissional, esses Froome, esses carinha aí que vêm querer correr no Zwift aí para dar show, e não dá, porque não é a onda deles, mas enfim, eles correm geralmente de 30%, mais ou menos ali com 30%, porque daí ele consegue ter um ganho bacana para subida e ele consegue fazer potência na descida, tá? Como eu falei, se tu não sabe como funciona o Trainer Difficult, assiste o vídeo ali que eu botei e também testa para te ver o que é melhor, qual que vai ser a melhor estratégia. Vai muito do gosto pessoal, tá? Não é... Isso aqui não é assim, é uma dica mandatória. Não, testa e vê qual que é o melhor para ti. E tem outra coisa, cara, que talvez muitos dirão, por isso que eu deixei por último aqui, muitos dirão que
pode ser malandragem, ou roubo, ou cheat, ou sei lá, seja como quiser. Eu nunca fiz isso, tá? Mas eu acho um negócio muito massa que a gente pode usar ao nosso favor, que é poder usar o recurso de rádio. Claro que a gente não vai ser que nem uma equipe, que todo mundo vai ter um rádiozinho aqui, mas o que dá pra fazer? A gente pode ter um time, né? Montar o nosso time, e uma das pessoas conecta lá na largada, e a gente conecta então num sistema, por exemplo, um Discord da vida, onde a gente pode pela internet se falar enquanto a gente está correndo. E eu posso ir dando dicas na corrida, como por exemplo numa corrida real, como se eu estivesse no carro da equipe. Eu posso estar lá, eu conecto lá, só que eu fico dando passando entre os caras, os competidores, e posso ir dando dicas pro meu time através do Discord, né, através do rádio, sobre como tá o andamento da corrida. Então isso pode ser usado a favor como estratégia. Daí eu tava pensando assim, mas isso não é meio roubo e tal? Cara, já tem gente que faz isso, cara, já existe essa questão. Inclusive, é outra coisa que eu falo assim, tá, essa parte de ter um especificamente para poder falar é uma coisa que pode ser usada, mas assim, quando for correr com o time, daqui a pouco só o time, correr com rádio se comunicando já é muito importante. Já denota, por exemplo, que vocês tenham uma estratégia e tudo mais. E tem muita gente correndo assim hoje nos Zwift, se tu não sabe, né? Tem muito time, os caras, esses times grandes aí, os caras montam lá na hora, lá no Discord, assim, montam assim, vamos lá, vamos tal corrida. Aí eles fecham lá um grupo de 5 lá, se combinam e vão, cara. Eles se conectam num Discord da vida e ficam se falando. Ficam combinando, falam assim, vai lá e ataca. Ou falam assim, me ajuda aqui, sabe? É muito mais fácil comunicar, sabe? Imagina o cara tá lá atrás, desesperado lá, tu acha que o cara vai num chat ali, chamar, pessoal, me ajuda aqui. Claro que não, cara. Os caras estão correndo sério, velho. Então, usar essa questão de rádio é bem bacana. Então, cara, eu acho que existe, com certeza existem outras estratégias. Eu elenquei assim as coisas que eu mais acho interessantes sobre corrida dentro do Zwift para poder falar para vocês. Esse vídeo até ficou muito longo, mais longo que eu imaginei, então eu vou encerrar ele por aqui. Espero que tenham gostado dessas dicas. Tu tem mais dicas, cara, coisas interessantes para dizer sobre corrida aí, até da própria experiência que tu tem. Não esquece de comentar aqui embaixo do vídeo. Também, se tu tiver dúvidas com relação à corrida e sobre tudo que eu falei, também comenta aqui embaixo. Então, cara, boas corridas pra ti, bons treinos e esteja bem.